Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que aconteceu na Grécia, mais especificamente na ilha de Kos, um paraíso grego que recebe muitos turistas durante o ano todo e que foi palco de um crime brutal. A figura central desse caso se chama Anastasia Rubinska. Ela é uma polonesa que foi até essa ilha em busca de um sonho, mas que infelizmente acabou encontrando o seu fim. Esse caso, pessoal, até onde eu sei, é inédito aqui no Brasil e eu trouxe aqui vários detalhes, várias informações a respeito dele. Inclusive, esse vídeo ficou bem longo. Então, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anastasia Rubinska nasceu em 1996 na Breslávia, uma cidade localizada na Polônia que possui uma população de mais de 600 mil habitantes. Ela cresceu em um lar de classe média que valorizava a educação e o trabalho. Ela era filha do casal André e Natalia Rubinska. Anastasia também tinha um irmão mais novo chamado Adrian Rubinska, a quem era muito apegada. A sua infância e adolescência foram bem tranquilas. É dito que os seus pais tinham um grande cuidado com ela, ainda mais por ela ser a única filha mulher deles. Em algumas fontes, ela foi descrita por eles como a filha única e amada. Desde muito jovem, Anastasia tinha um grande interesse por moda e beleza. Descrita por seus pais como uma garota vaidosa, o sonho dela era um dia ser modelo e ter uma carreira estável com isso. Ela era uma jovem bastante comunicativa e com uma grande facilidade em fazer amizades. A família disse que ela era ambiciosa e sonhava com uma vida de alto padrão, em que pudesse ter estabilidade financeira para viajar pelo mundo. Na adolescência, Anastasia conheceu Michael, um garoto que estudava com ela na mesma escola. Algum tempo depois, os dois começaram a namorar, e a relação deles ficava cada vez mais séria conforme os anos se passavam. Eles não sabiam ainda quando iriam se casar, mas já faziam vários planos para o futuro juntos. No ano de 2023, quando Anastasia tinha 27 anos e Michael tinha 28, os dois decidiram buscar oportunidades além das fronteiras da Polônia. Eles então foram juntos para a ilha grega de Kos, um paraíso turístico no Mar Egeu. Em maio do mesmo ano, o casal chegou à localidade de Marmaris, em Kos, onde ambos conseguiriam um emprego no setor de hotelaria, um setor que atende centenas de milhares de turistas por ano na Grécia. Anastasia foi contratada como garçonete em um restaurante que fica dentro de um hotel de luxo na ilha. Isso permitiu a ela desfrutar do clima mediterrâneo e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro durante a alta temporada. Para Anastasia, que sempre quis conhecer o mundo, essa era a viagem dos sonhos. Nas suas folgas, o casal explorava as belíssimas praias e vilarejos da região, aproveitando a hospitalidade grega. Os colegas de trabalho de Anastasia a descreveram como uma pessoa bastante profissional e de bom humor. Em seu tempo livre, ela cuidava da forma física e de sua beleza, ainda sonhando discretamente com uma carreira de modelo de sucesso. Naquele verão, a bela ilha de Kos havia se tornado o seu lar. O objetivo de Anastasia e de Michael era aproveitar a alta temporada e juntar o máximo de dinheiro possível para, no outono, retornarem à Polônia. Eles queriam viver momentos inesquecíveis naquela ilha paradisíaca, mas mal sabiam que tudo se tornaria um grande pesadelo. Na segunda-feira, 12 de junho de 2023, Anastasia teve o dia de folga. De acordo com seus colegas de trabalho, não havia nada que sugerisse que ela estivesse preocupada. Ela parecia calma e decidiu sair sozinha naquela noite. Às 7h13 da noite, imagens de câmeras de segurança mostram Anastasia entrando sozinha em um pequeno café. Ela se dirige ao balcão, provavelmente para pedir comida ou bebida, e não há ninguém com ela naquele momento. Mais tarde, naquela noite, Anastasia foi a um pequeno mercado próximo. As câmeras de segurança registraram-na comprando uma garrafa de vinho. As mesmas imagens mostram que, embora tenha entrado no mercado sozinha, ela saiu acompanhada por um homem alto de cabelos escuros. O funcionário posteriormente confirmou esse detalhe,
afirmando que Anastácia chegou sozinha, mas saiu da loja com um homem que ele reconheceu apenas como um cliente habitual. Os dois então deixaram a área juntos em uma scooter pertencente ao homem. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas por veículos de imprensa gregos, também mostram o mesmo homem dentro do mercado, próximo às prateleiras e usando o celular. No entanto, como as gravações foram transmitidas sem marcações de horário claras, não é possível confirmar se ele entrou no mercado antes ou depois de Anastácia, embora as imagens sugiram que ele já poderia estar lá quando ela chegou. O homem foi posteriormente identificado como Salahuddin Syed, um imigrante bangladeshiano que vivia na ilha de Kos há vários anos. Segundo fontes, ele já era uma figura conhecida na região. Ele residia legalmente na ilha há aproximadamente 11 anos. Frequentemente, trabalhava de forma esporádica em fazendas locais e, na época do incidente, tentava há cerca de um mês conseguir um emprego no mesmo hotel onde Anastácia trabalhava. Ainda não está claro se Anastácia o conhecia de vista, mas os investigadores acreditam que ele pode ter tentado contato anteriormente com funcionários do hotel. Naquela noite, os dois acabaram se encontrando no supermercado. Talvez por acaso, ou talvez o homem tenha aproveitado a oportunidade. Anastácia estava sob efeito de álcool. O vinho comprado pode ter sido consumido no caminho. Michael relatou que Anastácia ligou para ele por volta das 10h30. Nessa hora, ele ainda estava trabalhando. Durante a conversa, ela admitiu estar bêbada e não se sentir bem. Ela disse também que encontrou um grupo de homens do Paquistão e de Bangladesh que se ofereceram para ajudá-la a voltar para casa. Segundo Anastácia, ela combinou com um deles para que ele a levasse de moto até um ponto da ilha onde Michael poderia esperá-la. Michael, no entanto, percebendo que a namorada estava embriagada, ficou preocupado e pediu para que ela o esperasse onde estava, pois ele mesmo iria buscá-la. Anastácia concordou. Pouco depois, ela enviou a localização GPS do seu celular. Ela estava na região de Tigak, perto de Marmari. Michael saiu rapidamente do trabalho e foi até esse local para encontrar a namorada, mas ao chegar, por volta das 10h35, Anastácia não estava lá. O local indicado era deserto e escuro. Michael tentou ligar para Anastácia várias vezes, mas ela não atendeu. Em dado momento, o celular dela parou de responder, como se tivesse sido desligado. O namorado não perdeu tempo. Cada vez mais angustiado, ele começou a procurá-la por conta própria, rodando pela região em busca da amada. Por meio de um aplicativo de rastreamento, às 11h38, o celular de Michael registrou a última localização conhecida do aparelho de Anastácia. Essa localização apontou para uma rua chamada Constantino Quiapoca, ainda na região de Tigak. Ao chegar a esse local, Michael localizou o celular abandonado de Anastácia, já desligado. Ele procurou pela namorada nas proximidades, mas não havia nenhum sinal dela. A cada minuto que se passava, ficava claro que algo grave havia acontecido. Depois de ter procurado pela namorada por um bom tempo, Michael percebeu que não conseguiria encontrá-la sozinho. Ele então foi até a delegacia de Kos e registrou oficialmente o desaparecimento de Anastácia. Michael informou o horário exato e as circunstâncias do último contato. Ele explicou aos policiais gregos que Anastácia estava bêbada e havia enviado a sua localização para ele ir buscá-la, mas quando ele chegou ao local indicado, ela já não estava mais lá. Michael entregou o celular encontrado e mencionou o estrangeiro de moto que supostamente levaria Anastácia até o ponto de encontro combinado. Mesmo explicando tudo isso aos policiais gregos, eles não deram início às buscas de imediato. Eles disseram a Michael que nada poderiam fazer, pois Anastácia já era adulta e que muito provavelmente ela estava dormindo na casa de alguém. Os policiais sugeriram a Michael que ele poderia voltar dentro de 24 ou 48 horas, e aí eles poderiam dar início às buscas. Michael ficou desesperado e de mãos atadas. Ele ligou para a mãe de Anastácia e disse que ela havia sumido e que a polícia não queria fazer nada. A família de Anastácia entrou em pânico. Eles entraram em contato com a embaixada polonesa em Atenas, na Grécia, e com o Ministério das Relações Exteriores da Polônia. Michael e a família de sua namorada ficaram em contato constante. Michael foi diversas vezes à delegacia,
dizendo que Anastácia ainda não havia voltado, mas a resposta era sempre a mesma. Ele tinha que esperar. A polícia grega só decidiu agir quase 40 horas depois do desaparecimento. No dia 14 de junho, Michael retornou à delegacia de Kos, levando consigo impressos das mensagens de Anastácia, prints do último ping do celular dela e fotos do Facebook que já estavam viralizando na Polônia. 2 colegas poloneses de Michael, que também trabalhavam no hotel, foram juntos como testemunhas, e também para traduzirem tudo para o grego. O policial de plantão ainda tentou amenizar as coisas, dizendo que Anastácia era adulta e podia ter decidido ficar com alguém. De acordo com testemunhas, Michael começou a gritar e chorar muito dentro da delegacia. Um dos colegas poloneses dele ligou na hora para a embaixada polonesa em Atenas e colocou no viva-voz. Só depois disso, o chefe da delegacia apareceu, pegou os papéis e finalmente abriu o boletim oficial de desaparecimento. Nisso, já haviam se passado 40 horas desde o desaparecimento de Anastácia, e só aí a polícia decidiu agir, praticamente sob pressão. Por volta das 10 da manhã, uma viatura policial com 2 policiais foi até o hotel em que Anastácia trabalhava para conversar com alguns funcionários, na intenção de levantar informações. Nesse ponto, os policiais ainda tratavam o caso como um desaparecimento voluntário. Eles perguntaram se Anastácia já havia sumido antes, se ela bebia muito ou se ela havia brigado com o namorado. Eles anotaram tudo em um formulário simples e apenas disseram que a fuga era voluntária e que Anastácia provavelmente apareceria em 1 ou 2 dias. Depois disso, os policiais retornaram para a delegacia e arquivaram o boletim de desaparecimento que haviam acabado de abrir, classificando-o como provável fuga voluntária. Eles não abriram um inquérito criminal, nem converteram o caso para sequestro ou crime, e nem se deram ao trabalho de requisitar as imagens das câmeras de segurança do hotel. No mesmo dia, o chefe da delegacia falou com os jornalistas e disse que era verão, que isso acontecia o tempo todo com turistas bêbados, e que Anastácia apareceria em 2 dias, mas ele estava errado. No dia 15 de junho, Michael retornou à delegacia, mas foi mandado embora de novo. Natália, a mãe de Anastácia, ligou para a embaixada polonesa em Atenas e chorou por mais de 20 minutos no telefone. Um policial ligou para o hotel em que Anastácia trabalhava, apenas para confirmar se ela ainda não havia voltado. Essa ligação teria durado menos de 1 minuto. Na Polônia, o caso já havia ganhado repercussão, tanto na mídia quanto nas redes sociais. Diversas matérias a respeito do desaparecimento já haviam sido publicadas, e milhares de pessoas compartilhavam a foto de Anastácia pedindo por informações. Jornalistas da maior emissora privada da Polônia foram para a ilha de Kos, com a intenção de cobrir o caso. O primeiro destino deles foi a delegacia da cidade, onde estavam os policiais que se recusavam a abrir uma investigação. Pouco tempo depois, o chefe da delegacia recebeu uma ligação da embaixada polonesa informando que o caso já estava na mídia nacional da Polônia e que o Ministério da Justiça havia sido acionado para tomar as devidas providências. Alguns policiais falaram com jornalistas e mantiveram a versão de que Anastácia voltaria em breve. Essa entrevista viralizou em menos de 1 hora, deixando os poloneses indignados. Para mostrar um pouco de serviço, o chefe da delegacia mandou que uma viatura policial fizesse uma ronda nas proximidades de onde Anastácia havia desaparecido. Essa viatura andou por cerca de 40 minutos na região de Marmari, mas os policiais não pararam em nenhum momento para descer e fazer uma busca mais minuciosa. No mesmo dia, voluntários civis começaram a se organizar espontaneamente em grupos de WhatsApp, com o objetivo de realizar buscas por Anastácia. As buscas começaram às 6 da tarde e terminaram às 10 da noite. Cerca de 60 pessoas participaram dessa busca, mas nada foi encontrado. No dia 16 de junho, logo pela manhã, a delegacia de Kos recebeu uma ordem direta do Comando Regional do Egeu. Prioridade máxima, mobilizem tudo agora. A ordem veio depois de uma ligação do Ministério da Justiça polonês na noite anterior. Em menos de 1 hora, chegaram reforços. Ao todo, foram mais de 50 policiais, 2 equipes da Unidade de Crimes Graves de Atenas, 2 drones,
8 cães farejadores e alguns mergulhadores da guarda costeira. Michael foi chamado até a delegacia para ajudar com todas as informações que tinha. Uma reunião de emergência com as equipes policiais foi realizada. Nessa reunião, eles dividiram a ilha de Kos em 4 setores que seriam verificados minuciosamente. Os investigadores conversaram com Michael e levantaram todas as informações possíveis a respeito de Anastácia. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tentar reconstituir todos os passos dela até a hora em que ela desapareceu. Os investigadores também checaram todas as transações financeiras que Anastácia fez naquele dia. Desse modo, eles descobriram que, por volta das 8 da noite, ela havia feito compras em um pequeno mercado nas proximidades. Os investigadores então foram até esse mercado. Eles conversaram com o funcionário do local e pediram as filmagens das câmeras de segurança do dia em que Anastácia esteve ali. O funcionário disse aos investigadores que viu Anastácia no dia em que ela desapareceu. Segundo ele, ela entrou sozinha no local, mas saiu acompanhada de um homem. Os investigadores perguntaram se o funcionário sabia quem era o homem que havia saído junto com Anastácia do estabelecimento, e ele disse que o conhecia de vista, pois era um cliente regular, mas não sabia o nome dele. Ao analisarem as filmagens das câmeras de segurança do mercado, a polícia viu que, de fato, Anastácia havia entrado no local sozinha, mas depois saiu acompanhada de um homem que pilotava uma scooter. As autoridades conseguiram rapidamente identificar esse homem, que, como já sabemos, se trata de Salahuddin Syed. Após a sua identificação, a polícia mandou 2 equipes até o endereço dele em Kos. Porém, o homem não estava lá. Um mandado de prisão para Salahuddin foi expedido, e as autoridades deram início a uma grande busca por ele na ilha. Em menos de 1 hora, os policiais descobriram que ele havia comprado passagens para a Itália em uma agência de viagens no centro de Kos. Os policiais rapidamente se dirigiram até o local e conseguiram prender Salahuddin ainda no centro de Kos. A intenção dele era fugir para a Itália depois de ter percebido que o caso de Anastácia estava ganhando cada vez mais repercussão. Salahuddin foi algemado e levado para a delegacia. Posteriormente, a polícia conseguiu identificar os outros homens que estavam com ele na noite do desaparecimento de Anastácia, e eles também foram detidos. Salahuddin tinha ferimentos visíveis no rosto e nas mãos, compatíveis com arranhões, o que o tornava ainda mais suspeito. Em seu primeiro depoimento, Salahuddin disse que a Anastácia o procurou indo até o seu apartamento para comprar haxixe. Ele afirmou que a jovem entrou em seu apartamento e que eles tiveram relações íntimas consensuais. Depois disso, ele a deixou em uma estrada em Marmari. No entanto, as imagens das câmeras de segurança do mercado em que Anastácia fez compras e também de outros pontos da cidade não corroboravam a versão dele. Os investigadores disseram a ele que sabiam que ele estava mentindo. Salahuddin foi ficando desesperado e contou 3 histórias diferentes sobre o que teria acontecido naquela noite. Enquanto ele era interrogado pelas autoridades na delegacia, um mandado de busca para o apartamento dele havia sido expedido. Alguns policiais então se dirigiram até o local e, ao entrarem no apartamento, encontraram uma camisa amarela com manchas de sangue, fios de cabelo loiro e 2 facas, também com sangue. Além disso, no celular do homem, a polícia encontrou pesquisas bastante comprometedoras. Entre essas pesquisas estavam como remover impressões digitais de um corpo e como confundir a polícia. Enquanto Salahuddin era interrogado e a polícia fazia uma varredura em seu apartamento, buscas com drones, cães farejadores e mergulhadores eram realizadas em toda a ilha de Kos, mas até aquele momento nada havia sido encontrado. Devido a todas as provas e evidências que ligavam Salahuddin ao desaparecimento de Anastácia, ele foi formalmente acusado de sequestro pelas autoridades gregas. Os 4 homens que eram amigos dele e que estiveram com ele na noite do desaparecimento disseram que Salahuddin comprou haxixe com eles, mas negaram qualquer envolvimento no crime. Esses homens, que são do Paquistão e de Bangladesh, foram liberados por falta de provas. A prisão de Salahuddin, como principal suspeito do crime, repercutiu rapidamente em toda a ilha de Kos. Ele teve que ser enviado para uma cela isolada, e alguns policiais foram designados para sua segurança devido às ameaças da população local de pegá-lo. No mesmo dia,
uma perícia foi realizada no celular de Anastácia, que já estava em posse da polícia, mas nada de relevante foi encontrado nele. Natália, a mãe da jovem, foi avisada pela embaixada sobre a prisão de Salahuddin. De acordo com fontes, a mulher chegou a desmaiar. Em um novo interrogatório, o acusado mudou sua versão dos fatos pela quarta vez. Testes médicos confirmaram que ele tinha inúmeros arranhões pelo corpo e DNA sob suas unhas que não pertenciam a ele. Mais tarde, Salahuddin teve que ser transferido da ilha de Kos para uma prisão de alta segurança localizada em Korydalos, Atenas, devido ao risco que ele estava correndo. As autoridades gregas, juntamente com centenas de voluntários, continuaram as buscas por Anastácia na ilha de Kos. Essas buscas, que contaram com drones e cães farejadores, foram concentradas nas áreas de Alikis e Tigak, no norte da ilha, perto do último sinal do celular de Anastácia. Os voluntários vasculharam por horas, percorreram estradas de terra e pântanos salinos, mas sem sucesso inicial. Quando foi por volta das 5h40 da tarde, um grupo de voluntários com cerca de 15 pessoas estava vasculhando a área pantanosa de Alikis, até que Ana, uma voluntária de origem polonesa, sentiu um cheiro forte de decomposição vindo de uma árvore isolada no terreno pantanoso. Essa árvore é uma oliveira grande e fica num ponto elevado dentro do pântano, cercada por vegetação alta e juncos. Ao se aproximar, Ana nota que há algo coberto por um monte de galhos. Ela percebe que aquilo não é natural, era algo feito por alguém. A mulher grita para os demais voluntários, dizendo que havia encontrado algo e que eles precisavam ajudá-la. Os demais voluntários então se aproximaram. Alguns deles, que estavam com pedaços de madeira em suas mãos, usaram a madeira para tirar os galhos de cima do que quer que estivesse escondendo. Enquanto retiravam os galhos, os voluntários viram que havia um saco preto grande embaixo, parcialmente enterrado na lama rasa. Havia um lençol ensanguentado saindo por uma ponta do saco. Os voluntários puxaram o lençol e um pé feminino ficou exposto. O grupo ficou em choque, ao ponto de um dos voluntários vomitar. Nenhum dos voluntários tocou no corpo, pois sabiam que precisavam preservar a cena. Um deles ligou para a polícia e para os bombeiros, informando sobre a descoberta. O grupo isolou a área com fitas improvisadas, usando roupas e paus, e esperou as autoridades, mantendo distância para evitar contaminação. Ana fez uma filmagem para documentar. Essas imagens foram usadas depois no inquérito. Em uma declaração posterior, Ana disse o seguinte: estava debaixo de uma oliveira grande. Parecia que alguém tinha tentado esconder ali de propósito. O pé dela saiu quando puxamos o lençol, ainda com o esmalte rosa. Ninguém merece isso. As autoridades chegaram ao local cerca de 30 minutos depois, devido ao terreno difícil de estrada de terra e pântano. Uma unidade de crimes graves da polícia de Atenas foi solicitada para dar apoio forense. Os primeiros policiais que chegaram ao local confirmaram que havia um corpo nu de uma mulher, enrolado em um lençol e saco plástico preto, sob galhos de oliveira, parcialmente enterrado na lama salina. Os policiais instruíram os voluntários a se afastarem um pouco mais para preservar a cena. Pouco tempo depois, chegou a primeira equipe forense, com cerca de 8 peritos da ilha de Kos e de Rhodes. Eles fizeram um perímetro de segurança de 50 metros e usaram drones para mapear a área aérea e registrar o entorno. Os peritos forenses fotografaram e filmaram o corpo e os arredores. Eles coletaram o saco plástico preto, o lençol ensanguentado, galhos, amostras do solo e fibras de cabelo e pele para DNA. Posteriormente, o corpo foi movido para uma maca especial, sem que precisassem tocá-lo diretamente, evitando assim contaminação. O corpo foi então transportado para o Instituto de Medicina Legal de Kos, com autópsia marcada para o dia seguinte. Inicialmente, apesar das suspeitas, não havia uma confirmação oficial de que aquele corpo pertencesse a Anastácia. O corpo já estava em avançado estado de decomposição devido ao tempo que ficou naquele local e também ao calor que fazia na ilha naquela semana. Com isso, não foi possível fazer o reconhecimento visual, mesmo que as características do corpo fossem muito similares às de Anastácia. As autoridades preferiram não ficar especulando. O local em que o corpo foi encontrado ficava apenas a 1 quilômetro de onde Salahuddin morava,
e a cerca de 500 metros de onde o celular de Anastácia foi localizado. Mesmo sem confirmação oficial de que o corpo pertencia a Anastácia, o namorado e a família dela foram avisados. De acordo com fontes, eles desabaram. No fundo, ainda tinham esperança de que Anastácia pudesse estar viva. Mais tarde, no mesmo dia, a mídia noticiou a descoberta do corpo. Essa notícia repercutiu em toda a Grécia e também na Polônia. No dia seguinte, após um exame de DNA, veio a confirmação. O corpo encontrado realmente pertencia a Anastácia Rubinska. Os moradores da ilha de Kos que acompanhavam o caso ficaram muito abalados. Crimes dessa natureza são extremamente raros na ilha, que é considerada muito segura e tranquila. Para os familiares e amigos mais próximos de Anastácia, a notícia foi devastadora, mesmo que, no fundo, eles já soubessem que o corpo poderia ser realmente dela. Natália, a mãe da vítima, quis ver o corpo da filha, mas as autoridades disseram que não era uma boa ideia devido ao terrível estado em que o corpo se encontrava. Uma coisa que chamou a atenção das autoridades foi o fato de não haver marcas de aves ou predadores no corpo. Isso era incomum, pois, geralmente, corpos que ficam expostos por dias costumam atrair vários tipos de animais. As autoridades especularam que talvez o corpo de Anastácia tenha sido levado até aquele local recentemente, e não no mesmo dia em que foi morta. É provável que o corpo tenha sido transportado de carro até uma área próxima do local onde foi encontrado. O trajeto, como mencionado anteriormente, é pantanoso, e chegar até o local de carro seria quase impossível, já que o veículo poderia ficar atolado. É mais provável que o veículo tenha parado em uma parte próxima e depois o corpo tenha sido carregado a pé pelo criminoso. Mas, independentemente de todas essas hipóteses, uma coisa era certa: Anastácia havia sido assassinada. Os exames iniciais no corpo dela revelaram sinais de violência. Foi encontrada pele sob suas unhas, resultado de arranhões que ela deu no criminoso enquanto tentava se defender. Posteriormente, uma autópsia foi realizada na ilha vizinha de Rhodes para determinar a causa exata da morte. De acordo com o laudo dessa autópsia, a causa direta da morte de Anastácia foi asfixia. O avançado estado de decomposição do corpo dificultou detalhes mais precisos. Ainda assim, não foram descartados espancamento ou relações forçadas. Seriam necessários mais exames para se ter uma conclusão, dentre eles o histopatológico e o toxicológico. A descoberta e a identificação do corpo deram um novo ritmo à investigação. De busca por uma pessoa desaparecida, o caso passou a ser um inquérito por homicídio. Salahuddin era o principal suspeito do crime e já estava detido, mas agora as autoridades precisavam conectá-lo ao crime por meio de provas concretas. Durante a primeira busca realizada no apartamento do acusado, a polícia encontrou fios de cabelo loiros que, após serem analisados, foram confirmados como sendo de Anastácia, uma prova irrefutável de que Anastácia esteve no apartamento do acusado. A camisa amarela e as duas facas que também foram encontradas no apartamento e que tinham manchas de sangue foram analisadas, e o sangue pertencia a Anastácia. Além disso, as pesquisas comprometedoras no celular do acusado, os arranhões pelo corpo dele e, posteriormente, um exame que determinou que a pele encontrada sob as unhas de Anastácia pertencia a ele, fizeram uma lista de provas concretas que foi muito importante para o caso. Posteriormente, uma análise microscópica no lençol, usado para enrolar o corpo de Anastácia, confirmou que ele era da casa de Salahuddin. Depoimentos de testemunhas também ajudaram a completar o quadro de provas. O colega de quarto de Salahuddin, um jovem paquistanês que dividia o apartamento com ele, inicialmente alegou não ter notado nada suspeito no dia em que Anastácia desapareceu. No entanto, após interrogatórios intensos, ele mudou a versão. Ele admitiu que, na noite fatídica, viu Anastácia no apartamento. Ele contou aos investigadores que a jovem estava sentada em uma cadeira, visivelmente bêbada, e que Salahuddin bebia com ela. Segundo ele, estava muito cansado naquele dia. Ele foi dormir cedo e só viu o amigo novamente no dia seguinte, por volta das 6 da manhã. Pela manhã, quando acordou, ele notou que Salahuddin voltou para a cama sujo. As calças estavam enlameadas, com pedaços de grama grudados,
e fios semelhantes estavam espalhados no chão perto da entrada. Isso confirmava que, no meio da noite, Salahuddin saiu de casa e se arrastou por arbustos, provavelmente enquanto escondia o corpo. Esses detalhes da testemunha, grama na roupa e no apartamento, viraram mais uma prova circunstancial ligando Salahuddin ao crime. O conjunto de evidências era esmagador. O promotor grego responsável pelo caso o definiu como sólido e irrefutável. As evidências incluíam gravações de câmeras, mostrando o suspeito e vítima juntos, DNA, cabelos de Anastácia no ambiente do suspeito, arranhões no corpo dele indicando luta, histórico de buscas na internet sugerindo plano de encobrimento e passagem aérea apontando tentativa de fuga. Essa teia de provas deu à polícia e à promotoria grega a certeza de que haviam prendido a pessoa certa. Salahuddin continuava negando qualquer envolvimento no crime. Ele alegava que teve relações íntimas consensuais com Anastácia e que depois ela foi embora e ele não sabia o que tinha acontecido com ela. No entanto, como já sabemos, todas as provas diziam o contrário, tornando a versão dele impossível de ser real. Enquanto as autoridades gregas concluíam as investigações para montar um inquérito forte contra Salahuddin, as autoridades polonesas iniciaram uma investigação paralela para que nada pudesse escapar. Isso aconteceu após o ministro da Justiça polonês ordenar a abertura de um inquérito paralelo na Polônia sobre o crime contra Anastácia. A Promotoria Distrital da Breslávia iniciou o procedimento, declarando colaboração com os gregos e solicitando as provas coletadas em Kos. O primeiro-ministro da Polônia sugeriu publicamente que buscariam a extradição do suspeito para julgá-lo em solo nacional. A declaração causou estranheza na Grécia. Autoridades gregas lembraram que o crime ocorreu em seu território, portanto, caberia à justiça grega conduzir o processo. No fim, a Polônia limitou-se a observar e apoiar. Eles enviaram peritos à Grécia, que acompanharam os avanços em tempo real, garantindo que a justiça fosse feita. Durante todas as apurações e repercussão na mídia, surgiram boatos de que Salahuddin estava de forma ilegal na Grécia. No entanto, isso foi desmentido rapidamente pelas autoridades. Salahuddin chegou a Kos por volta do ano de 2012 e possuía documentos de residência válidos. Ele tinha permissão de residência permanente, ou seja, estava legalmente estabelecido na Grécia. Provavelmente, ele entrou na ilha como trabalhador migrante ou refugiado, mas regularizou a situação ao longo dos anos. Em Kos, por mais de uma década, ele integrou a comunidade local de imigrantes. Salahuddin trabalhava em tarefas simples. Geralmente, fazia pequenos trabalhos em fazendas e plantações perto de Marmari. Ele não tinha um emprego fixo no turismo, embora, segundo jornalistas gregos, tentasse vaga no hotel onde Anastácia trabalhava, talvez por melhores salários ou chance de conhecer gente nova. Não se sabe se o interesse tinha relação com a vítima ou era apenas ambição profissional. Salahuddin não tinha registro anterior de crimes graves. Alguns até disseram que ele era um cidadão exemplar, acima de qualquer suspeita. Ele morava em um lugar modesto, que dividia com outros homens do Paquistão e Bangladesh. Esses homens, conforme mencionado anteriormente, foram investigados, mas como não havia nenhuma evidência que os ligasse ao crime, todos eles foram liberados. Tudo indicava que Salahuddin havia agido sozinho. De acordo com as autoridades gregas, ele não conhecia Anastácia há muito tempo, e é provável que o caminho deles tenha se cruzado quando ele foi até o hotel em que Anastácia trabalhava para pedir emprego. A polícia disse que eles se seguiam no Instagram, mas logo após cometer o crime, Salahuddin removeu a jovem de seus contatos. Para as autoridades gregas, o homem se aproveitou da vulnerabilidade de Anastácia, que estava alcoolizada. Em 1º de dezembro de 2024, quase um ano e meio após o crime, deu-se início ao julgamento de Salahuddin Sayed em Kos. Inúmeras pessoas tentaram assistir de perto ao julgamento. Dentre elas estavam jornalistas, cidadãos comuns e até mesmo poloneses que haviam saído da Polônia apenas para tentar ver de perto o destino do acusado. A família de Anastácia também compareceu. O processo foi bem rápido, graças às provas sólidas. Ao fim do julgamento, o júri, de forma unânime, declarou Salahuddin culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua,
com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. A família de Anastácia se sentiu aliviada com a condenação, que foi elogiada pelo primeiro-ministro polonês. Em 4 de julho de 2023, o corpo de Anastácia chegou a Breslávia após semanas de espera. Recebido pela família no aeroporto, foi levado à casa mortuária do cemitério Osobovik, onde seria sepultada no túmulo da avó. Nos dias seguintes, os preparativos foram discretos, coroas de flores, incluindo uma branca com fita azul enviada pelos colegas do hotel em Kos. A data inicial de 14 de julho foi adiada para o sábado seguinte. Na manhã de 15 de julho, a igreja de São Rocha acolheu cerca de 150 pessoas. Na missa fúnebre, Natália leu uma carta emocionada. Você queria voltar rica, mas sempre foi a nossa maior riqueza. Michael colocou uma foto do casal no caixão. Ao meio-dia, o cortejo seguiu para o cemitério. Cerca de 200 pessoas acompanharam o sepultamento no túmulo familiar. Adrian e Michael carregaram o caixão. André jogou a primeira terra e disse: "Durma em paz, minha menina." À tarde, a família recebeu condolências em casa. À noite, voltaram ao túmulo para acender velas. Anastácia, que um dia sonhara com o mar grego, descansava finalmente na terra natal, ao lado daqueles que a amavam. Bom, pessoal, então é isso. Conta aqui pra mim se vocês já conheciam esse caso, se já ouviram falar dele alguma vez. Desde já eu agradeço vocês por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.